as maiores tempestades da história. As tempestades são um dos fenômenos naturais mais impressionantes e fascinantes da Terra. Com seu poder e imprevisibilidade, elas podem trazer destruição e tragédia, mas também podem ser uma fonte de beleza e renovação. No momento em que uma tempestade se aproxima, o céu se enche de nuvens escuras e pesadas, enquanto os ventos aumentam gradualmente em intensidade. Em breve, raios começam a iluminar o horizonte e trovões ressoam pelo ar, anunciando sua chegada iminente. Mas como uma tempestade se forma? O que são tufão e ciclones? Como é medida a força de um furacão? Os ventos fortes do ciclone podem arrancar árvores pela raiz e jogá-las pelo ar, derrubando postes de energia, deixando áreas inteiras sem eletricidade. Edifícios podem ser arrancados de suas fundações, deixando um rastro de destruição e nos mostrando como a natureza pode ser devastadora. Venha conosco conhecer as 5 maiores tempestades já registradas na história. Mas antes, deixe o seu like se você gostou desse tema e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Eu sou Deluca e você está no canal Curiosidades do Universo. Os ciclones são classificados de acordo com a intensidade de seus ventos. A classificação mais comum é a escala Saffir-Simpson, que atribui uma categoria ao ciclone baseada em sua velocidade máxima sustentada de ventos. Possui 5 categorias, que são as seguintes. Categoria 1, ventos de 119 a 153 km por hora. Categoria 2, ventos de 154 a 177 km por hora. Categoria 3, ventos de 178 a 209 km por hora. Categoria 4, ventos de 210 a 249 km por hora. Categoria 5, ventos acima de 249 km por hora. Essa classificação é importante para que autoridades e a população possam se preparar adequadamente para a chegada do ciclone e tomar as medidas necessárias para minimizar os danos causados pelo evento climático. É importante destacar, além da intensidade do vento, outros fatores, como o tamanho do ciclone, a quantidade de chuva e a velocidade de deslocamento. Quinto, ciclone Nargis, Birmânia. O ciclone Nargis foi um ciclone extremamente poderoso que atingiu a costa de Myanmar em maio de 2008, causando uma das piores catástrofes naturais da história do país. Com ventos que ultrapassaram 200 km por hora, o ciclone causou danos significativos, destruindo edifícios, derrubando árvores e postes de energia, causando inundações generalizadas e deslizamentos de terra. Nargis começou como uma tempestade tropical no Oceano Índico, ganhando força rapidamente e se tornando um ciclone de categoria 4 antes de atingir a costa de Myanmar. As autoridades locais emitiram alertas de evacuação para as áreas costeiras, mas muitas pessoas optaram por ficar em suas casas, sem perceber a gravidade da ameaça. Quando Nargis atingiu a costa, ele trouxe consigo uma parede de água que varreu tudo em seu caminho. As inundações generalizadas deixaram muitas áreas baixas debaixo d'água, enquanto os ventos fortes destruíram edifícios e infraestruturas críticas, deixando muitas comunidades sem eletricidade e água potável. A ajuda internacional chegou lentamente a Myanmar, com o governo local sendo criticado por sua falta de resposta e cooperação com organizações humanitárias. Milhares de pessoas foram mortas e muitas mais foram deslocadas sem ter para onde ir. Nargis foi um lembrete poderoso da importância da preparação adequada para desastres naturais e da necessidade de uma resposta rápida e coordenada para ajudar aqueles que foram afetados. O ciclone também destacou a vulnerabilidade das áreas costeiras a tempestades extremamente poderosas e a necessidade de medidas de adaptação para lidar com os efeitos das mudanças climáticas em todo o mundo. Quarto, tufão Haiyan, Filipinas. O tufão Haiyan, também conhecido como tufão Yolanda, foi um dos ciclones tropicais mais intensos já registrados na história. Ele atingiu a Filipinas em novembro de 2013, deixando um rastro de destruição e causando milhares de mortes. Classificado na categoria 5, atingiu a costa leste das Filipinas com ventos sustentados de até 315 km por hora e rajadas que chegaram a 380 km por hora. A tempestade causou ondas gigantes que inundaram as áreas costeiras e arrastaram casas e edifícios inteiros.
Além disso, chuvas torrenciais provocaram deslizamentos de terra e inundações em muitas áreas. O impacto do tufão foi devastador. Estima-se que mais de 6.000 pessoas morreram e milhares ficaram feridas. Muitas cidades e vilas foram completamente destruídas e milhões de pessoas ficaram desabrigadas ou deslocadas. O dano total foi estimado em mais de 2 bilhões de dólares. A resposta à crise foi imediata, com equipes de ajuda internacional chegando às Filipinas para prestar assistência às vítimas. Organizações de caridade e governos de todo o mundo contribuíram com doações em dinheiro, alimentos, água potável, medicamentos e outros suprimentos essenciais. Desde então, as Filipinas têm trabalhado para se recuperar dos efeitos do tufão e reconstruir as áreas afetadas. No entanto, muitas comunidades ainda enfrentam desafios significativos, incluindo a reconstrução de infraestrutura básica e a criação de mecanismos de alerta precoce mais eficazes para futuras tempestades. Terceiro, ciclone Bola, Bangladesh. O ciclone Bola foi um dos ciclones tropicais mais mortais já registrados na história. Ele atingiu o Paquistão Oriental, atual Bangladesh, em novembro de 1970, deixando milhares de mortes e destruindo tudo em seu caminho. O ciclone atingiu a costa do Paquistão Oriental com ventos sustentados de até 185 km por hora e rajadas que chegaram a 224 km por hora. A tempestade causou uma inundação catastrófica que afetou grande parte da região costeira. Estima-se que a inundação tenha atingido uma área de mais de 5.000 quilômetros quadrados, destruindo casas, edifícios e infraestrutura. O impacto do ciclone foi devastador. Estima-se que mais de 300.000 pessoas tenham morrido e muitas outras tenham ficado feridas ou desabrigadas. A falta de preparação e infraestrutura inadequada para enfrentar tempestades tropicais contribuiu significativamente para o grande número de mortes. A resposta à crise foi lenta e inadequada, com o governo paquistanês não sendo capaz de lidar com a magnitude da tragédia. As organizações internacionais de ajuda demoraram a chegar e, quando chegaram, enfrentaram desafios significativos para prestar assistência às vítimas. Desde então, Bangladesh tem trabalhado para melhorar sua capacidade de resposta a ciclones e outras catástrofes naturais. Foram criados sistemas de alerta precoce e construídas infraestruturas mais resistentes para minimizar os danos causados por tempestades tropicais. Segundo, Furacão Katrina, Estados Unidos. O furacão Katrina foi um dos ciclones tropicais mais destrutivos da história dos Estados Unidos. Ele atingiu a costa do Golfo do México em agosto de 2005, com ventos sustentados de até 230 km por hora e rajadas que chegaram a 280 km por hora, causando grandes danos em áreas como Nova Orleans, Louisiana e Mississippi. A tempestade causou uma inundação catastrófica que afetou grande parte da região costeira, inundando bairros inteiros e destruindo infraestrutura crítica como pontes, estradas e sistemas de energia elétrica e água. O impacto do furacão foi devastador. Estima-se que mais de 1.800 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas ou desabrigadas. A infraestrutura e a economia da região foram gravemente afetadas, com prejuízos econômicos estimados em mais de 100 bilhões de dólares. A resposta à crise foi lenta e inadequada, com o governo federal sendo criticado por sua falta de preparação em resposta. A evacuação de Nova Orleans foi caótica e muitas pessoas ficaram presas na cidade durante a tempestade, sofrendo com a falta de água, alimentos e atendimento médico adequado. Desde então, a região tem trabalhado para se recuperar dos efeitos do furacão e reconstruir áreas afetadas. As organizações de caridade e governo de todo o mundo contribuíram com doações em dinheiro, alimentos, água potável, medicamentos e outros suprimentos essenciais. A reconstrução da infraestrutura crítica e a melhoria da capacidade de resposta a desastres naturais continua sendo prioridades importantes para a região. Primeiro, Tufão Tipi, Japão. Tufão Tipi foi um dos tufões mais poderosos já registrados, atingindo a costa do Japão em outubro de 1979. Com ventos que chegaram a mais de 300 km por hora, Tipi causou uma devastação significativa, destruindo edifícios, derrubando árvores e postes de energia, causando inundações e deslizamentos de terra.
Chip começou como uma tempestade tropical no Oceano Pacífico, ganhando força rapidamente e se tornando um tufão de categoria 5, a mais alta classificação para tempestades tropicais. Enquanto se aproximava do Japão, as autoridades emitiram alertas de evacuação para as áreas costeiras, e muitas pessoas foram obrigadas a deixar suas casas e procurar abrigo. Quando finalmente atingiu a costa japonesa, ele trouxe consigo ventos incrivelmente fortes, que causaram danos significativos em todo o país. Edifícios foram destruídos, carros foram virados de cabeça para baixo e muitas árvores foram arrancadas pela raiz. A tempestade causou também inundações generalizadas, deixando muitas áreas baixas debaixo d'água e danificando a infraestrutura como pontes e estradas. A região montanhosa do Japão também foi afetada, com deslizamentos de terra ocorrendo em muitas áreas e deixando muitas comunidades isoladas. Apesar da devastação causada, o Japão conseguiu se recuperar rapidamente e aprimorou seus sistemas de alerta e preparação para desastres naturais, tornando-se um líder global em resposta a desastres naturais. Chip serviu como um lembrete da importância da preparação e planejamento adequados para lidar com tempestades tropicais extremamente poderosas como essa. Mas agora me conta, você já conhecia todas essas tempestades da nossa lista? Já presenciou alguma experiência dessa natureza em sua vida? Deixe a sua resposta aqui nos comentários e não esqueça também de deixar o seu like. E claro, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito, para não perder nenhuma atualização. Foi um prazer ter a sua companhia até aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.